claro, tudo indica que deve terminar hoje. O quarto dia do julgamento, que pode caçar aí a chapa Dilma Temer. A gente sabe que não, mas enfim. Poderia ter caçado. Poderia ter caçado, bem lembrado, Vera. No momento mais tenso do dia, tenho certeza que todos aqui estavam acompanhando, o ministro do STJ e integrante do TSE, o Napoleão Nunes Maia Filho, reagiu a uma matéria do Valor, do jornal Valor Econômico, em que aparece como um dos citados nas negociações do acordo de delação premiada da OAS. Irritado, ele resolveu se manifestar durante o voto. A gente tem um trechinho aqui do que disse o ministro. Coloca aí, André, por favor. Com a medida com que me medem, serão medidos. E sobre ele desabe a ira do profeta. É uma anátema islâmica. A ira do profeta, não vou dizer o que é. Eu vou fazer um gesto do que é a ira do profeta. É o que eu desejo. Que sobre eles desabe a ira do profeta. Eu sou inocente de tudo isso. Estou sendo injustamente, perniciosamente, sorrateiramente e desavergonhadamente prejudicado no meu conceito. Tenho quase 30 anos de juiz, presidente. Vera Magalhães, eu começo com você. A gente tem outros trechos aqui do que está acontecendo. Estado Islâmico, hein? Ele incitou a intifada. Eu começo com você, Vera. No Brasil. Ficou brabo. Eu fiquei com um pouco de medo desta manifestação do nosso Terrorismo. Beethoven. Eu achei ele bem exaltado, né? Também, além disso, tem uma notícia aí nos últimos dias de que um sobrinho dele foi designado, né? Para a Justiça do Trabalho e tal. Sobre essa ele não evocou aí a Jihad, mas na outra ele ficou meio irritado. Bom, enfim, esses votos foram tão combinados, tão previamente sabidos, tão coreografados, que se abre aí uma brecha para que os ministros sejam alvo, pelo menos, de especulação de que alguma coisa foi negociada previamente, né, Patrick? Eu não digo que... Eu não sei, essa eventual citação dele na delação da OAS, que a gente ainda não conhece, tem de ser sabida mais adiante. Mas vamos ver se toda essa ira do profeta vai se mostrar justificada quando vier à tona o que tem lá. O Andreas, eu já passo para você exatamente. Tem um outro episódio também envolvendo o Napoleão, que foi a tentativa do filho dele de tentar entrar, né, no plenário do TSE sem a vestimenta adequada, né, paletó e gravata, e carregando um envelope amarelo. Inclusive, ele acabou sendo barrado pelo segurança. Mas, enfim, claro que a gente vai falar muito, detalhar um pouquinho. Aliás, quem nos acompanha pelo YouTube, observa exatamente o momento da chegada dele no TSE. Eu passo a bola para você, Andreas, vai lá. Pois é, meu caro Patrick Santos, você veja, né? Nós estamos aqui, esse é o terceiro dia dessa etapa final do julgamento, um julgamento muito importante, que teve o voto do ministro Herman Benjamin, de quem eu discordo muito em muitos outros casos, mas que é um voto brilhante, nesse caso específico. No entanto, paralelamente a isso, nós já sabíamos e nós sabemos de que nada adiantará, de que não há hipótese de que o voto brilhante convença os pares. Nós estamos falando aqui de um julgamento em andamento e, no entanto, falamos que a chapa Dilma Temer poderia ser cassada, mas nós sabemos que não será, né? E aí fica difícil acompanhar esse julgamento sério e importante, se não com um olhar circense, né? Se não como testemunhas de uma grande palhaçada. Pessoalmente, o que me interessa numa grande palhaçada é o momento em que o circo se arma mais evidentemente. Essa fala do ministro Napoleão é o grande momento, é o que me divertiu. Tem ouvinte aí reclamando da minha barba, que tá grande, que eu não aparei a barba, que eu não fiz. Eu não aparei a barba por causa desse julgamento, minha gente. Eu tô vendo esse troço. Olha, eu quero dizer que eu fiquei com 3 horas com tinta no cabelo, mas fiz o salão pôr no julgamento. Acompanhando. Tá? Acompanhando. Então... Perdemos o contato? Não, retomamos. 72. E aí aparece uma
como esse Napoleão, aí eu me diverti. Aí justificou não ter feito a barba. A ira do profeta, minha gente. E digo mais, hein? Ele fez o movimento da degola. Ele degolou o jornalista, ele degolou o repórter. É o Estado Islâmico no Tribunal Superior Eleitoral, um dos momentos mais degradantes da história de uma corte superior no Brasil. Está de parabéns o ministro Napoleão. Vai você, Madu, que vem acompanhando aí também ao longo do dia o julgamento. Vai você. Olha, eu já vi muito orador indignado do tipo ministro Napoleão, dizendo que eu vou provar, que eu sou inocente, caráter sem jaça, sou uma vestal, depois ir para trás das grades com o rabo entre as pernas, né? Essa cabeleira dele, com esse discurso, esse conteúdo, sobretudo, agora serei um pouco preconceituoso, mas as pessoas vão ver que eu tenho uma certa razão. Esse certo sotaque nordestino, não que o povo nordestino seja feito de pessoas do caráter do juiz Napoleão, mas é muito comum, né, na plutocracia nordestina, né, esse tipo de discurso. Agora, esse resultado, caso seja favorável à chapa Dilma Temer, ele desmoraliza o TSE, né, que só sabe falar grosso com o vereador, deputado, governador, mas quando chega na hora da verdade, afina, né? E que mostra o quão é desnecessário esse tipo de tribunal, né, que quando a sociedade precisa de fato dele, ele se omite. Agora, quero fazer uma ressalva, né, ao ministro Herman Benjamin, ao Luiz Fux e à Rosa Weber, que dignificaram a função do magistrado. Porque esses juízes aí estão entrando para a história pela saída do esgoto, né? Estão entrando para a história pela saída do esgoto, seguindo o Gilmar Mendes, que entre o esgoto e o Gilmar Mendes eu não sei distinguir o que é um e o que é outro, né? Todo o meu aplauso ao Herman Benjamin, que fez um trabalho brilhante dignificando a justiça brasileira. Ao contrário do Gilmar Mendes e seus meirinhos de pé de chinelo. Aquele careca está acabando de votar aí, vamos ver. Saindo o resultado a gente traz aqui. Antes de passar de novo para você, Vera, e aí, claro, discutir com os nossos colegas, teve um outro ponto também, né? O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou por unanimidade um pedido do Ministério Público Federal para impedir que o ministro Admar Gonzaga pudesse votar, né, no julgamento. A solicitação foi feita pelo vice-procurador-geral eleitoral, o Nicolau Dino, na retomada da sessão nesta tarde. Dino alegou que Gonzaga advogou para a campanha da ex-presidente Dilma em 2010, que teria sido contaminada com recursos ilegais, conforme provas do processo que analisa a campanha de 2014. O pedido irritou muito, o Madureira estava falando do ministro Gilmar Mendes, né, o presidente da corte. A gente separou um trechinho da fala do Gilmar Mendes. Coloca aí, André, vai lá. Reconhecemos a plena integridade de todos os colegas, inclusive do ministro Admar, que acaba de ter seu impedimento suscitado pelo Ministério Público. Eu acho que esse tipo de prática, doutor Nicolau, contribui para esse tipo de ambiente que se está criando. São duas coisas totalmente diferentes. Não são diferentes porque o Ministério... Porque esses vazamentos que se fazem, sabe-se de onde vem. Se conhece bem a fonte e tem se alimentado de um modelo de chantagem para o judiciário. E isso precisa ser encerrado. Aí, Vera, o ministro dizendo que esses vazamentos sabe-se de onde vem, né? Mas uma crítica aí ao Ministério Público, né? E o procurador Nicolau Dino fez esse pedido de impedimento, que é uma coisa contra a qual o ministro Gilmar tem aí se manifestado. Ele próprio foi alvo de um pedido parecido ali por parte do Rodrigo Janot. Então tá essa guerra aberta entre ele e o Ministério Público. Antes mesmo disso, ele já tinha feito uma acusação sem provas e bastante grave de que o Ministério Público negociou o teor das delações da JBS, Patrick. É algo que ele ainda pode ser instado a comprovar. Ele diz que os delatores foram instruídos pelo Ministério Público a combinar versões.
e a combinar valores e destinatários de propina. Então isso vai ser algo que ainda vai ser alvo de algum tipo de explicação. Ele acha que não pode simplesmente jogar isso no ar e deixar assim, vai ter de dizer de onde ele tirou isso. Ele que diz que muitas vezes o Ministério Público acusa sem provas, fez uma acusação de uma gravidade tremenda, né? Vai, Andreasa. Pois é, o Gilmar Mendes foi o porta-voz da manifestação contra esse pedido de impedimento do vice-procurador Nicolau Dino. Porém, o pedido foi, como o Patrick disse, recusado por unanimidade. Todos os ministros, os 7, votaram firmemente contra, inclusive o Herman Benjamin, que se encaminha para ser vencido no julgamento em questão, afinal. E por que eles votaram por unanimidade, mesmo os que estão discordando? Porque o pedido é um absurdo. Posso só te interromper um minutinho, Andreasa? O Admar votou pela... a gente já tinha noticiado, né? O Tarcísio que está faltando. Desculpa. Tá 2-1 ainda, né? Prossiga, sim. Vai lá. Não tem problema. Votaram contra porque realmente o pedido do procurador Nicolau Dino é um absurdo. É um absurdo. Quis aparecer. Tem muita gente querendo aparecer. Lembrando que Nicolau Dino, que poderia também ser posto em suspeição. Afinal de contas, ele é irmão do Flávio Dino, governador do Maranhão, do PCdoB, linha auxiliar do PT, principal interessado nesse momento, olha que curioso, em que caia a chapa Dilma Temer. E aí? Isso torna o Nicolau Dino suspeito para ser procurador, participar desse julgamento? Aí fica complicado, né? Fica difícil assim. Eu acho que o voto da unanimidade era previsível, porque nesse momento rola aquele corporativismo a despeito das divergências no mérito, né? Diga lá, Madu. O que eu queria só lembrar aqui, que eu estou observando o julgamento e tal, como as acrobacias, os contorcionismos de lógica do voto dos ministros favoráveis à absolvição da chapa. Como é possível, né, as pessoas tentarem enganar a si próprias? Como eu já ouvi, acho que foi a Renata Lopretti que falou hoje de tarde, a chapa Dilma Temer vai ser absolvida por excesso de provas. Né? É um caso único na história do direito universal. Genial, se foi ela que falou isso, é mais amor ainda que eu tenho pela Renata Lopretti, minha ídola. Aliás, o ministro Herman Benjamin concluiu, né, no início da tarde de hoje a leitura do voto e recomendou a cassação, como a gente já disse aqui. O relator do caso criticou os colegas que se manifestaram a favor da exclusão dos depoimentos da Odebrecht. Mas a gente separou um trechinho aqui do momento do voto do Herman Benjamin. Coloca aí, André. Meu voto é pela cassação da chapa presidencial eleita em 2014 pelos abusos que foram apurados nesses 4 processos. E eu nem preciso dizer isso. Ninguém elege vice-presidente da República. No Brasil, nós elegemos uma chapa que está irmanada, unida para o bem ou para o mal. Eu, como juiz, recuso o papel de coveiro de prova viva. Posso até participar do velório, mas não carrego o caixão. Aí, Vera, foi forte a fala do Herman Benjamin. Foi forte, né? A prova é viva, a prova é vivíssima, gente. Não dá como para desconsiderar essa prova. Você pode até discutir a validade de usar o depoimento da Mônica Moura e do João Santana, embora o próprio Supremo que tenha tomado essa decisão e inclusive reabriu uma instrução que já estava encerrada para fazer isso.
Você pode até discutir. Agora, a Odebrecht não tem como discutir. Isso aí foi tapetão puro e simples. Eles viram que não iria colar a tese da separação das condutas do Temer e da Dilma, que era um risco maior para ele ser cassado, e aí vieram com essa, tiraram da manga do colete aos 45 do segundo tempo essa história de descarte de provas. É isso que aconteceu. E se a Renata Lopretti, gênia do jornalismo brasileiro, falou isso, é a absolvição com o maior número de provas já vista na história do país. Andreasa. Então, esse julgamento circense, né? Um julgamento que está em curso, em que nós sabemos tudo o que sabemos e que faz escolhas, alguns vão dizer que corretas, por não utilizar a integralidade das provas, mas que faz essas escolhas, e nós sabemos tudo o que há. E mesmo assim também sabemos que o resultado já está definido, embora apenas 3 ministros tenham concluído seu voto. É tudo muito difícil, né? Por exemplo, no caso a Vera citou aí, do depoimento da Mônica Moura e do João Santana, eu defendi aqui que, ao contrário da Odebrecht, que está contida no pedido inicial, na moldura do pedido inicial, os depoimentos da Mônica Moura e do João Santana não deveriam valer, porque não fazem parte do pedido inicial. Mas aí como é que eu vou defender essa posição? Como é que eu vou comprar esse barulho, essa briga, se, como a Vera disse, esses mesmos ministros permitiram que o depoimento fosse feito, reabriram a instrução do processo, para agora, com tudo isso feito, não aceitar esse material? Como não pensar que isso foi feito para ganhar tempo? Por que não? Para que o governo Temer ganhasse tempo de se ajeitar? Como não pensar nisso, né? Como não ver isso? E aí, eu acho muito curioso, e eu vou mudando de opinião, me perdoem, à medida que as coisas vão acontecendo, porque a gente tem que ser honesto com o que está diante, né? Os fatos que estão diante de nós. Como descartar os depoimentos do João Santana e da Mônica Moura se eles são a expressão maior, né? Os criadores da imagem, da representação, da publicidade do estelionato eleitoral? O que se está discutindo nesse julgamento é exatamente a forma como esse estelionato eleitoral que nós vimos, né? Aquela campanha mentirosa da Dilma, como essa campanha foi bancada. É exatamente isso que está em questão. E a gente vai ficando indignado à medida que as coisas vão acontecendo e mudando de opinião. Eu vou mudando de opinião o tempo todo diante das coisas que se revelam. Eu espero que o ouvinte também seja assim. E acaba de sair o voto do Tarcísio Vieira pela indeferição, né? Vota pela absolvição da chapa Dilma Temer. Como será que vai votar o ministro Gilmar Mendes? O que será que vai votar? Ai, gente, que suspense. Agora, quem vota neste momento é o Luiz Fux, tá? Tá falando neste momento. Vai você, Madu. Tá 3-1 o placar. Andreasa, só as pessoas inteligentes é que podem e sabem mudar de opinião. Pode você ficar certo disso, né? Como dizia o Lord Keynes, se os fatos assim o demonstram, eu mudo de opinião, né? Isso é uma particularidade das pessoas que pensam e, portanto, são as pessoas que são inteligentes. E que agem com honestidade intelectual, exato. E são honestas consigo mesmas, sobretudo, né? Eu acho que aí não tem problema nenhum, Andreasa. O que eu fico espantado é que esse julgamento, ele tem uma importância transcendental. Esse fato que o que nós estamos assistindo agora na televisão, no rádio, acompanhando, é história pura. Daqui a 100 anos vamos estudar a história do Brasil e vão lembrar desse momento trágico e lamentável, né, em que a justiça se dobra aos poderosos, se dobra a interesses que não são os interesses da sociedade brasileira e que são contrários, né, ao que a justiça se propõe, que é cumprir a lei, fazer cumprir a lei. Em que aí eu vou imitar um pouco o ministro Napoleão, né, que o opróbrio cubra, né, de vergonha, se é que tem alguma, esses ministros que votam contra a cassação da chapa de Dilma Temer, porque, já vou repetir, estão entrando para a história pela saída de esgoto. Essa é que espera. O papel desses camaradas na história vai ser esse, né?
Barrabás. Gente, ontem a gente falou de uma maneira muito rápida, foi mais ali no final do programa, mas acho que a gente poderia, até porque o resultado já está praticamente definido, né? Voltar um pouquinho esse tema, exatamente como a sociedade vai receber esse resultado. A Vera disse que há pouco estava no cabeleireiro, pediu ali para colocar no julgamento. Eu desci para tomar um café no meio da tarde, num das lanchonetes aqui embaixo, a televisão estava ligada no Supremo. Não. A sociedade acompanhando. Hoje de manhã na academia de ginástica estava ligada no Supremo, depois eu fui numa entrevista, estava ligada na antessala do escritório de advocacia no Supremo, no cabeleireiro estava ligado no Supremo, e a minha irmã, que é Supremo não, é no TSE, desculpa. E a minha irmã, que é advogada, desde ontem está acompanhando, desde o primeiro dia está acompanhando sem parar, e hoje de manhã ela mandou este julgamento vai me deixar louca. Ou seja, as pessoas estão acompanhando e estão reagindo com emoção. Só corrigindo uma coisinha que o Madu falou e que eu secundei, os ouvintes nos corrigem aqui, Madu, no YouTube, dizendo que quem falou que vai ser um julgamento com absolvição por excesso de provas foi a Janaína Pascoal, no Twitter, consta aqui, tá? Vamos ver, dando crédito aí a quem de direito. Eu vi a Renata Lopretti, talvez ela estivesse repercutindo. Pode ser. A Janaína. Pode ser. Também não é uma ideia tão difícil assim, elas podem compartilhar a originalidade do pensamento, fica tudo bem. Pode ser. De qualquer maneira... Isso só mostra a inteligência da mulher brasileira. É isso. Pode ficar loira, mas continua inteligente. Eu acho o seguinte, gente, a sociedade não vai encarar numa boa, e não vai encarar numa boa a sobremesa do banquete tétrico que vai ser servida na semana que vem, que ela vai vir na forma de um conluio ali com a Câmara para matar no nascedouro a denúncia do Ministério Público contra o presidente, que você pode até discutir se tem elementos para se abrir uma denúncia ou não, mas esta regra, que é sui generis e que vale só para o presidente da República, dá à Câmara um poder de fazer com que o presidente tenha a sua denúncia analisada ali e não no Supremo. Tudo bem, é a regra, é a Constituição e assim tem de ser seguido. Mas a gente tem que acompanhar os capítulos de como vai ser negociada essa provável vitória do Temer na Câmara para evitar que haja um processo contra ele. Andreasa. Minha gente, eu falei isso ontem, vou repetir. A sociedade fica indignada, nós ficamos indignados, mas o julgamento vai acabar, a gente vai ficar bravo, vai comentar com os amigos no bar. Hoje é sexta-feira, né? Vai reclamar, vai botar na rede social alguma coisa, mas nada acontecerá. Há um amortecimento das reações, tá? Há um fastio da sociedade, sinto muito, há um fastio da sociedade com grandes mobilizações. Mobilizou-se poderosamente para tirar o PT do poder, graças a Deus. Agora, há um amortecimento, a verdade é essa. Pode-se dizer o que quiser, mas é o que está acontecendo. Ninguém vai para a rua contra o TSE, não há motivação popular para isso, e nem lideranças para que justifiquem que alicercem esse movimento. Então, na semana que vem, o Janot vai apresentar a denúncia contra o Temer, e, naturalmente, porque é assim que funcionam, estão aí as regras, a Câmara vai receber e vai recusar, não haverá 2/3. Por que a Dilma caiu e o Temer não cairá no Congresso? Com os fatos que existem. Porque a Dilma não tinha a base de apoio no Congresso, perdeu a que tinha, sempre precária, e o Michel Temer tem. E a não ser que o Rocha Loures ou o Eduardo Cunha façam uma delação premiada ou surja um fato novo da manga do Janot, algum áudio, algo que incrimine mais o presidente da República e o faça ficar em uma posição insustentável, ele vai ficar, minha gente. E nós vamos fazer o quê? Vamos aturar. A verdade é essa. Madu. Aqueles que estão apostando em que a absolvição da chapa Dilma Temer vai trazer alguma pacificação, né, à política brasileira, eu acho que estão muito enganados, muito enganados. Primeiro o seguinte, com relação à sociedade, a sociedade, ela tem a sua indignação, ela pode não manifestar, mas ela fica latente e ela se mostra, ela se faz presente de outras formas. Eu estava lendo esse livro aqui do Bolívar Lamounier, né, que
que é muito interessante, fala um pouco disso, né, liberais e antiliberais, mas como a sociedade vai se comportar, Andreasa, é uma incógnita também. O que a gente está, concretamente, na minha academia de ginástica também, e hoje ao longo do dia, eu observei, as pessoas estão acompanhando pontualmente esse julgamento. E isso não é pouca coisa, não. Isso vai ter consequências. O Temer sendo absolvido, ele vai cair ainda mais, se é que é possível que isso aconteça, se é isso que é possível, a popularidade do presidente cai ainda mais. Né? Como é que ele vai conseguir governar daqui até 2018 com essa popularidade, sem o reconhecimento da população depois desse julgamento? E eu quero saber qual é o candidato a deputado federal, o parlamentar com mandato, o candidato à reeleição, que vai apoiar as reformas propostas por um presidente que tem zero de popularidade junto à sociedade, junto à opinião pública. A situação é muito complicada. É enganosa essa ideia de que com o Temer continuando lá no Palácio, as coisas se acalmam no Brasil. Eu acho que não, elas pioram. Madu. Madu, a popularidade... Desculpa a franqueza, a popularidade não tem a menor importância para o que está acontecendo agora no Brasil. O Temer depende, para governar, de ter apoio no Congresso. Se ele mantiver o apoio que ele tem hoje, ainda que sem avançar nas... Ainda, não sei, até agora está apoiando, Madu. E basta que os processos contra ele não andem no Congresso para que ele assim fique. De modo que é possível, provável, que as reformas não avancem e que ele continue. É isso que está indicado. E por quê? Porque o que está em jogo para o Congresso, que é o sustentáculo do governo Temer, é também a própria sobrevivência. Eles sabem, os deputados e senadores, que se oferecerem a cabeça do Temer para a sociedade, como nós achamos que deveria, eles são os próximos. E eles estão lá, você sempre diz isso, para defender o establishment, para defender o sistema político do qual se alimentam. Nada diferente disso acontecerá, a não ser um fato novo que... Enfim, é um fato novo. Então, um fato novo, e a gente viu isso acontecer várias vezes na crise da Dilma, porque a gente está numa situação de crise política que é mais ou menos de água morro abaixo, fogo morro acima. Pode acontecer sim, não é improvável, esse cenário do Madureira de que para se reeleger os deputados tenham de sacrificar o Temer na bacia das almas. Pode acontecer isso, porque ele pode se tornar de tal maneira impopular. E se as reformas não andarem, ele pode perder, veja bem, o apoio da classe empresarial, que foi um fator preponderante para o impeachment da Dilma passar de uma possibilidade para uma certeza. E aí, a chave do Congresso vira rapidamente. O Congresso é o último a virar. Primeiro vai a rua, depois vai o empresariado e depois vai o Congresso. Se a gente tiver esse alinhamento que eu chamava lá atrás com a Dilma e agora eu chamo de tempestade perfeita e de alinhamento dos astros, não está descartado que o Temer vá ser tirado ali na reta final e colocado alguém para terminar essa transição. É muito improvável. Legal, gente. Não é provável, mas eu acho que não é impossível. Rapidamente, André. Não, impossível não é. É muito improvável porque existe o fator PMDB, né? O PMDB não é o PT. O PT não tem a força, não teve a força. E o próprio modo como a Dilma se comportou no seu governo, sobretudo no segundo, no final do primeiro e no começo do segundo, rejeitando, enfrentando o Congresso. O Temer não faz outra coisa senão compor com o Congresso. Ele sabe que precisa desse sustentáculo e com ele ficará. Legal. Mas ele sabe que ele precisa aprovar as reformas para também só ficar. Uma coisa. Gente, eu preciso... Vai lá, Madu, rapidamente. Só uma coisinha. Andreasa, o PMDB tem um encontro com o eleitorado ano que vem, não se esqueça disso.